Essa ternura grave que me ensina a sofrer em silêncio, na suavidade do entardecer, menos que pluma de ave pesa sobre meu ser. E só assim, na levitação da hora alta e fria, porque a noite me leve, sorvo pura a alegria que outrora, por mais breve, de emoção me feria. Com esse poema Serena, da poetisa mineira Henriqueta Lisboa, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. E vamos começar dizendo aos leitores do Contraprosa e aos espectadores deste canal: definitivamente, este país é uma farsa. Nada neste país é sério. É incrível, dia após dia. Por mais que a gente evolua do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista comercial, industrial, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da visão que a gente tem do mundo, do ponto de vista da expansão da comunicação, expansão da ciência, não tem jeito para o Brasil. A gente continua sendo um país de farsantes. Eu vou aqui enumerar para vocês algumas das nossas farsas, que é o tema de hoje desse Poucas e Boas. Esta semana eu estava lendo uma reportagem sobre uma auditoria que o Tribunal de Contas da União está fazendo sobre uma das mais importantes bandeiras do Partido dos Trabalhadores, que foi a questão da reforma agrária, no período do Luiz Inácio Lula da Silva. E já tem uma farta documentação, embora a apuração corre em segredo, os nomes não foram divulgados, mas os dados já estão sendo disponibilizados. A reforma agrária do PT, que foi uma das coisas mais importantes que o partido fez nesse país, distribuiu terra a quem nela trabalha, foi importantíssimo. Entretanto, a bondade esconde a farsa. Para vocês calcularem, 61.965 empresários receberam lotes de reforma agrária. Não foi só isso, não. 144.621 servidores públicos receberam terra para plantar na reforma agrária. Com certeza, eles não foram para lá. Pegaram os lotes e depois venderam. Pode ter certeza disso. Desses servidores, 1.017 eram políticos. E fizeram o mapeamento completo. Dos 1.017 políticos, 847 eram vereadores, 96 deputados estaduais, 69 vice-prefeitos, 4 prefeitos e 1 senador da República. Nenhum deles poderiam, de forma nenhuma, receber uma grama de terra sequer desse projeto. As conclusões ainda não foram fechadas, né? Ainda está lá. Como as coisas nesse país é para prejudicar, evidentemente, aqueles que se aproveitaram da reforma agrária, e tem muita gente aí grande no meio, a coisa ainda não foi completamente colocada, digamos assim, na pauta.
Mas o pior de tudo é a quantidade de mortos que receberam terras na reforma agrária. Ao todo, 37.997 pessoas que já haviam passado por outro lado da vida receberam terras na reforma agrária do PT. É uma farsa. E aí me vêm os bolsonaristas e, usando os erros do PT, tentam justificar os absurdos de Bolsonaro. Bolsonaro definitivamente é uma farsa. É uma farsa. Não faz absolutamente nada. Eu não sei o que estamos esperando ainda, que não votamos o impeachment desse falso presidente da República. Ele foi eleito presidente da República, mas ele nunca foi. Ele nunca assumiu a presidência da República. Ele o tempo todo fica fazendo firula na presidência da República. Esta semana, aquele portal que vocês viram aí na imprensa que saiu do ar, o Tratkov, indicando cloroquina, ivermectina e outras drogas para curar a Covid-19. Aí me vem hoje um leitor aqui do Contraplós e defensor de Bolsonaro. O nome dele é João Paulo Rodrigues de Castro. Ele me marcou numa postagem dele. Primeiro eu tenho que dizer a ele que eu não cai no meu perfil essa coisa de esquerdopata. Eu não tenho compromisso com ideologia política idiota, né? Meu compromisso é com o Brasil, com o povo, com o meu povo, com a minha gente. Quem quiser se eleger com a boa proposta, venha. Eu mesmo voto. Agora, se não cumprir, vai levar porrada. Porque eu vou falar o tempo todo. Eu não tenho compromisso com pessoas. Eu tenho um compromisso com a ideia e com a causa. Agora, parece que o João Paulo tem compromisso com o Bolsonaro. Porque ele colocou aqui, além de me chamar de esquerdopata, que não tem nada a ver com isso, ele me colocou aqui um link, e eu fui analisar o link, que é de uma publicação de uma revista americana, que no dia 21, um dia após a posse de Joe Biden lá dos Estados Unidos, teve uma publicação nas redes sociais dizendo que uma revista de ciência dos Estados Unidos publicou um artigo recomendando cloroquina para a cura da Covid-19. Também uma outra publicação recomendando a ivermectina para a Covid-19. Não é recomendando. Existem estudos para tentar encontrar como esses remédios podem contribuir, mas até agora, inclusive um artigo publicado por revista sobre a ivermectina, no final diz: não recomendamos o uso dessa droga para combater a Covid-19, porque não há dados concretos, não há cientificidade na proposta. Há uma tentativa de busca, como todo mundo busca todos os remédios, para ver se um deles serve para alguma coisa. Não servem. E o que o João Paulo colocou foi desmentido exatamente pela Lupa, a agência Lupa, que diz o seguinte: o boato surgiu após o radialista conservador norte-americano Rush Limbaugh ler ao vivo um texto da Published Report, site conservador dos Estados Unidos. O documento usado como fonte para o texto, contudo, não é uma resolução aprovada pela AMA, que é a agência americana, mas um texto submetido em outubro à avaliação do colegiado da associação. Em novembro, após a realização de uma reunião dos diretores, a associação publicou em seu site todas as resoluções apreciadas. A que trata do uso da hidroxicloroquina em estágios iniciais da Covid-19 aparece como reprovada no documento. Portanto, é falsa. É mais uma
farsa. Resumindo, vocês que apoiam Bolsonaro, admitam que aquele cara é um doido, é um maluco. E vocês estão alimentando esta loucura. Parem com isso. Parem de divulgar fake news na internet. Isto custa a vida de pessoas. Parem com esta farsa. Pelo amor de Deus, vocês têm ainda uma juventude inteira pela frente que podem produzir muito para esse país. Parem com estas bandeiras de defender o indefensável. Procurem outra coisa a fazer. Bolsonaro é mais uma farsa para este país. E só há um remédio para ele: impeachment. Só há um remédio para ele: colocar para fora, para ele aprender que ele teve a oportunidade da vida dele e não soube aproveitar. E por falar em farsa, vamos aqui a uma outra farsa. Arthur Lira e Baleia Rossi são candidatos à presidência da Câmara. E aí fica aquele pessoal que tem disputa, um somando, um querendo outro. Minha gente, vamos ser sinceros. Tanto faz um como o outro. Sabe? O Rodrigo Maia, por exemplo, que também teve a oportunidade, ele está com 60 e tantos pedidos de impeachment na gaveta dele. Ele vai para a imprensa, esculhamba com Bolsonaro, chamou até Bolsonaro de covarde, mas covarde é ele, que não teve ainda a coragem de tirar da gaveta um daqueles pedidos de impeachment, pelo menos para colocar na Câmara e a Câmara votar. E deixe que a Câmara decida. Mas guardar na gaveta, pelo amor de Deus. Então não adianta, se botar esse Baleia Rossi do MDB, duvido muito que vai mudar alguma coisa, muito menos o Arthur Lira. Duvido que mude. Por falar em farsa, tem um general, eu vou, isso aqui é interessante, foi o portal O Antagonista que publicou, e eu fui fazer o estudo de fato. O nome do general é Ridalto Lúcio Fernandes. Esse cara defendeu no mês de março de 2020, no ano passado, ele defendeu o seguinte: decretação de estado de sítio para combater a pandemia da Covid-19. Segundo ele, com a decretação do estado de sítio, Bolsonaro poderia fazer com que as pessoas ficassem num lugar e não fossem para outro. Ou seja, evitaria aglomeração, pararia com as viagens, pararia com essas festas. Então era, sabe, aquela coisa de estado de sítio. Só que Bolsonaro não acreditou na pandemia, não acreditou em nada, a doença para ele era gripezinha, etc, etc. Então, quando ele viu que o chefão não estava concordando com a ideia dele, em maio ele mudou e publicou um outro artigo defendendo a intervenção nos estados para impedir o fechamento do comércio. Mudou de ideia completamente. Isso sabe o que custou? Custou um cargo no Ministério da Saúde. Foi nomeado hoje para a alta cúpula do Ministério da Saúde. Olha aí como é que esse país funciona. É uma farsa. A ideologia é usada em seu benefício, em benefício próprio, não é em benefício do país. Portanto, tem gente aí mudando de ideia de uma hora para outra, em troca de um simples cargo no Ministério da Saúde. Esse general Ridalto Lúcio Fernandes, que já é da reserva, em nada engrandece o Exército Brasileiro. É também uma grande farsa. E por falar em farsa, vamos agora para o Senado, né? Falei aqui da Câmara, vamos falar aqui de Rodrigo Pacheco. A revista Cruzoé traz uma reportagem essa semana interessante, mostrando a trajetória de Rodrigo Pacheco na política. Esse cara, sabe, transformou a política. Não foi ele só, evidentemente, mas ele é um gentleman, um expert na política como negócio. Ele chegou a investir do próprio bolso, na candidatura dele, 8,2 milhões. E teve lucro. Política para esse cara é um negócio.
É esse rapaz que quer ser presidente do Senado. Aquela esperança que nós tivemos com o presidente anterior, né? O Davi Alcolumbre, né? Inclusive que era companheiro de chapa lá do Randolph, lá no estado dele. E isso encheu a gente de esperança, pô, companheiro de Randolph e tal. Mas nada, o cara, sabe, passou 2 anos no Senado, engavetou tudo que lembrasse qualquer revitalização desse país, qualquer coisa que transformasse algo nesse país. E agora vem o Rodrigo Pacheco. Se já era um balcão de negócio o Senado, agora vai virar mesmo uma bolsa de valores com esse Rodrigo Pacheco. É verdade que ele tem um adversário à altura dos grandes presidentes do Senado. Tivemos poucos, mas tivemos grandes presidentes do Senado, que é a Simone Tebet. O pai dela, inclusive, foi um senador da República extraordinário, um homem íntegro, né? E ela também é de uma postura, pelo menos até aqui, de integridade. Se ela ganhasse essa eleição, nesse país, infelizmente, os bons nunca vencem, né? Ou quando vencem, ao chegar lá, por vários motivos que não vale aqui nem ficar citando, acabam renegando seu próprio passado. Já aconteceu isso com muitos, não seria surpresa se acontecesse novamente. Mas o histórico, e a gente tem que olhar o histórico, porque não dá para você dizer quem vai ser bom ou quem vai ser ruim. Mas pelo histórico, a melhor candidata hoje, claro, que é Simone Tebet. Se ela ganhar, talvez, pelo histórico dela, o Senado tenha um pouco mais de tranquilidade. Outra coisa que é farsa nesse país, minha gente, é o sistema de vacinação no Brasil. É um caso sério. Mas nem isso estão respeitando. É prefeito furando fila, sabe? Com justificativa das mais piegas. Porque eu quero incentivar o povo a tomar vacina, né? Então, tem prefeito que já tinha mais de 75 anos, aí tudo bem, estava no grupo. Mas tem prefeito, pelo amor de Deus, 46 anos de idade, prefeito Tabi. Que vergonha, né? Aquele prefeito lá de Candiba, próximo a Guanambi, aqui na Bahia, que vergonha. Filhos de grandes empresários, tomando, gente com 18, 19, 20 anos, porque é filhinho de papai furando a fila, coisa. E pior, não é somente o sistema, que todo mundo burla, todo mundo de algum jeito sempre vai burlar, mas é também o próprio Ministério da Saúde. Meu Deus do céu, eu estive olhando lá para acompanhar quantas pessoas já haviam sido vacinadas no Brasil. Cheguei lá e encontrei 2.000 pessoas. Aí fui olhar o sistema aqui da Bahia, só em Salvador já foram vacinados 10.000. Só em Salvador. Na Bahia, ao todo, segundo a nota, 56.000 baianos já foram vacinados, né? É uma coisa, eu não sei não. Esse ministro da Saúde é uma coisa. Me perdoe, general, mas o senhor está desestimulando, graças ao senhor, muitos jovens que sonhavam com o Exército como carreira promissora. O senhor está desestimulando, inclusive denegrindo a imagem do extraordinário Exército Brasileiro, do qual tive a honra de servir por alguns meses e sair de lá como cabo da reserva. O senhor está realmente denegrindo a imagem do Exército Brasileiro, porque eu nunca vi tanta incompetência numa cadeira só de ministro. É muita incompetência. Outra farsa nesse país é o nosso Augusto Aras, procurador da República. Minha gente, olhe, baiano, filho de um quase revolucionário, que era o Roque Aras. Me lembro o Roque Aras aqui na luta nossa do antigo MDB, naquele MDB de Luiz Guimarães. Aí o filho dele vai ser nomeado por Bolsonaro
para um cargo da envergadura de Procurador-Geral da República, responsável, sabe, para manter o Estado como algo absolutamente republicano. O sujeito vai lá e dá uma declaração dessa que ele deu essa semana, sabe, dizendo que não é responsabilidade. Como não é responsabilidade? A Procuradoria-Geral da República tem que investigar. O caso de Manaus é um absurdo. O que aconteceu em Manaus, procurador, é um absurdo, tem que ser investigado. Governador, prefeito, presidente da República, ministro da Saúde, quem tiver culpa tem que pagar. Pessoas morreram por falta de oxigênio. Isso é genocídio. Genocídio na saúde pública brasileira. Isso não... Se um negócio desse acontecesse em São Paulo, é porque aconteceu em Manaus. Aconteceu lá no norte do país, num lugar que todo mundo deixa abandonado. Queria um negócio desse acontecesse na maior cidade do país, São Paulo. E eu garanto que gente caía. Mas foi em Manaus, né? Não foi no grande centro. Quando a tragédia ocorre num grande centro, aí chama a atenção do mundo. Mas o que aconteceu em Manaus foi um absurdo. E muita gente, um dia, vai pagar. Vai pagar muito por aquelas mortes que aconteceram em Manaus. Vamos então encerrar o nosso vídeo de hoje com os casos de Covid, né? Vamos começar logo por Heliópolis. Heliópolis está aí, ó. O último boletim foi divulgado ontem, dia 21. Antes de fechar o vídeo aqui, não tinha divulgado o boletim do dia 22. Mas eu tenho aqui os 174 casos, com 32 casos ativos. Quem não se lembra de um boletim que saiu logo após a eleição? Está aqui no Contraprosa. Lá tinha 56 casos. 56 casos. E 31 casos ativos, se eu não me engano. Hoje, um mês depois, menos de 2 meses depois, nós temos o triplo dos casos e o mesmo número praticamente de casos ativos. Ou seja, não está diminuindo. E o pior, não se está fazendo nada. A Prefeitura Municipal de Heliópolis não está cuidando da questão da Covid-19, não está se importando. Os casos estão aumentando, são 28 casos até ontem, dia 21, 28 casos na sede e 4 na zona rural. A zona rural está entrando estamos caminhando para 0, enquanto na zona urbana a coisa está aumentando. Você sai um pouco aqui em Heliópolis, tem gente que está se cuidando, é verdade, mas tem gente que não está nem aí. Então, sabe? E não há um incentivo da prefeitura, não há um programa, ninguém abraça a causa, sabe? Uma campanha, sei lá, alguma coisa, alguma medida tem que ser tomada para que o povo não relaxe. Porque o nosso povo tem que estar o tempo todo incentivando alguma coisa. Mas parece que agora, não sei como a prefeitura foi encontrar situação de emergência em Heliópolis na administração pública. Para quê? Para facilitar a compra nas licitações. E todo mundo sabe em que isso vai dar. Eu só espero que o prefeito Mendonça não se esqueça que ele é administrador público. Ele não está administrando a fazenda dele, nem a lotérica dele, nem a farmácia. Você está administrando a Prefeitura Municipal de Heliópolis. Veja o que o senhor vai fazer. Porque a publicação disso aí, primeiro, isso não vai se sustentar. Isso não vai se sustentar. Porque a Bahia não tem lei para prefeito. Prefeito, sabe? Como aquele caso de Valtinho da creche, por exemplo, que correu em segredo de justiça, está correndo em segredo de justiça, não abre nada para a imprensa, mas que ele já foi condenado, é para proteger. Os políticos são protegidos, né? Mas um dia isso não vai se justificar. Esse sistema de baixar decreto colocando o município em situação de emergência sem ter nenhuma justificativa. Porque a transição foi normal,
tudo foi normal, a prefeitura, sabe, não vou dizer que é a beleza do mundo, mas foi, dos últimos anos não teve prefeito que fez a administração tão boa, do ponto de vista técnico até, do que o Dinho, né? E não sei por que esse decreto. Vamos ver o que isso vai dar, né? Também, vamos agora para a cidade de Poço Verde. Minha gente, já temos lá 1.021 casos. Também a coisa está aumentando em Poço Verde. Já está com 23 óbitos. Mais uma pessoa morreu esta semana de Covid-19 em Poço Verde. E tem 212 casos em monitoramento. E 88 casos ativos. É isso que a gente tem que olhar. 88 casos ativos em Poço Verde. Significa que esse pessoal, se não tiver cuidado, se a Secretaria de Saúde, eu acredito que a Secretaria de Saúde está cuidando, mas tem que ter uma medida mais drástica, porque senão vai acabar contaminando mais 88, e aí vai, não para nunca esse negócio. Então as fronteiras estão abertas, você entra em Poço Verde a hora que você quiser, não tem, sabe, aquele sistema do início, que tinha na entrada da cidade e na saída, a vigilância sanitária, não tem mais. Eu não vejo por que não recolocar isso em Poço Verde, em Heliópolis. Veja o caso aqui, por exemplo, de Cícero Dantas. Olha Cícero Dantas, quando é que está aí, ó. 1.016 casos. Mais ou menos igual do Poço Verde, 25 casos ativos. 25 casos ativos. Portanto, Cícero Dantas hoje, que estava num pico, né, e parece que está diminuindo esse pico, tem menos casos ativos do que Heliópolis. E a população de Cícero Dantas é 3 vezes maior que a população de Heliópolis. Então tem que ser feita alguma coisa. Poço Verde é mais ou menos o dobro da população de Heliópolis, e 2/3 da população de Cícero Dantas tem o triplo de casos de Cícero Dantas. Então, tem que tomar alguma providência aí, Igor Oliveira. Tem que tomar alguma providência em Poço Verde. Essa coisa não pode. 23 óbitos. Tem que ter alguma ação. Não é possível, que parece que os governos pararam depois da eleição, tudo parou. Isso que nós estamos vendo aí, a primeira onda foi... A segunda onda é consequência de um conjunto de erros. Primeiro, a realização da eleição. Essa eleição podia muito bem esperar. Eu sei que Fátima ia ficar com sorria mais algum tempo, né? Prefeitos ruins aí, paciência, mas pelo menos a gente ia salvar vidas. Resultado, os prefeitos estão aí eleitos, não estão dando, claro, a maioria daqui na nossa cidade não estão dando a devida atenção à Covid, e essa segunda onda aí já vem trazendo os efeitos da eleição, comemoração de eleição e tal. Aqui em Heliópolis mesmo foi uma festa. Depois vem o Natal e agora o Réveillon. E aí estamos no finalzinho do Réveillon. Ainda faltam as festinhas, né? Depois de final de ano, depois do Réveillon, aquelas festinhas de bares, de não sei o que, de reunião de família, de gente passando férias não sei aonde. Vai refletir aí, e também vai refletir o nosso Enem, que também vai gerar alguns casos também. Pode ter certeza disso, que vão gerar alguns casos de Covid-19. Porque agora não está mais atingindo quem tem 75 anos ou mais, não. Agora tem gente de 29 anos, 30 anos, morrendo nas UTIs dos hospitais do Brasil aí pela fora. E agora vamos ver aqui o geral, aqui na região, para a gente encerrar esse vídeo. Alagoinhas, Catu e Ribeiro do Pombal são os 3 municípios com a maior quantidade de casos. Vamos lá para baixo, vamos ver agora aqui Heliópolis. Eu não disse para vocês que Heliópolis tinha passado Cardeal da Silva? Pois, já passou Sátiro Dias e está prestes a passar Adustina, com os números desse boletim do dia 21, que ainda não estão registrados na Secretaria de Saúde. Heliópolis deve passar em breve Adustina. Heliópolis está subindo. E enquanto isso, ninguém está tomando as devidas providências. Então, é isso. Tudo nesse país, infelizmente, é uma farsa. Uma grande farsa. Nada funciona. Nada é organizado. Não tem um planejamento, não tem nada. Nós estamos vivendo ao Deus dará.
na base do improviso. Ah, meu Deus, que bom seria se nós seguíssemos ordem, progresso, ciência, evolução, tecnologia, planejamento. Se a gente fizesse tudo isso, esse país seria abençoado, estaria disputando os primeiros lugares no mundo inteiro contra nações como Estados Unidos, como Canadá, como Alemanha, etc, etc, etc. Mas, infelizmente, nós somos uma grande farsa até o dia que tomarmos consciência e começarmos a agir como nação de fato. Bom, por isso, era isso por hoje. Um grande abraço a todos vocês, um abraço àqueles que estão se inscrevendo no canal, aqueles que insistem apenas em assistir o vídeo e dar um like, mas não se inscreve. Vamos lá, minha gente, se inscrevam. Ajude o vídeo a bombar a internet. Espalhe esse vídeo por aí. Divulguem. E também se inscrevam no canal. Chame os amigos para se inscrever no canal. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Obrigado a todos. Um abraço e até uma outra oportunidade.